Boa noite, seja bem-vinda a mais um programa Debatendo Direito. E hoje falaremos sobre a constitucionalidade da prisão parlamentar decretada pelo Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre este tema, contamos hoje com a presença do Dr. Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior. Dr. Clodoaldo Moreira, seja bem-vindo ao programa, é uma satisfação recebê-lo. Obrigado, doutor Tênio, doutor Rafael e todos que estão assistindo esse programa. Um prazer imenso estar aqui. Eu cumprimento meu par de bancada, doutor Rafael Zardini, satisfação estarmos aqui novamente conduzindo o programa Debatendo Direito. Doutor Clodoaldo, em que situação um deputado, um senador, um parlamentar, ele pode ser preso? A Constituição de 88, doutor Tênio, na verdade, ela repete aquilo que as constituições anteriores assim dispunham. Desde a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, o eminente, nesse caso, Rui Barbosa, criou um dispositivo alegando que os deputados e senadores possuem regras, princípios, que se norteiam dentro do princípio da eticidade. Então, deputados e senadores devem atuar dentro da ética que se espera. E as constituições posteriores de 1934, 37, 46, 67 e as decorrentes ainda do ato institucional, que alguns entendem que não é propriamente uma Constituição, mas alguns defendem que sim. Mas a Constituição de 88, ela criou um capítulo específico para os deputados e senadores. E esse capítulo específico, doutores, dispõe especificamente sobre a imunidade parlamentar. Essa imunidade ela não pode ser utilizada para que a pessoa pratique crimes. A imunidade é um exercício de um poder que representa a população, de um poder que representa o Estado. Mas todo aquele que detém do poder tende a abusar dele, conforme Aristóteles na visão de Montesquieu, poderá ser responsabilizado. E parece que é o assunto que nós vamos abordar de uma forma aprofundada hoje. Muito bom. Doutor Clodoaldo, com relação ao caso do deputado Daniel Silveira, houve quebra de decoro, na sua opinião? O deputado federal, no exercício da sua liberdade de expressão, utilizando as redes sociais, extrapola os limites da razoabilidade. A liberdade de expressão é a maior garantia que nós temos hoje, conquistada, e todas as pessoas que estudam direito sabem disso, mas aqueles que estão ouvindo e não sabem disso, foi conquistada às duras penas. A ideia de liberdade que surgiu com a Constituição Francesa, na verdade, surgiu primeiramente com Jesus Cristo. As pessoas são iguais, as pessoas têm liberdade. A Constituição Francesa, ao colocar esse princípio como base, e o Código Civil francês adotando essa liberdade de ir e vir, a liberdade do direito da personalidade e as regras procedimentais também assegurando, as constituições também americana, francesa, mexicana 17, alemã de 1919 e as posteriores consagram essa liberdade. Mas a liberdade, ela comporta, como eu disse, limites. A partir do momento que um deputado federal ou qualquer outra pessoa, porque ninguém está acima da lei, utiliza-se das redes sociais ou de qualquer outro meio para ofender, seja quem for, essa pessoa, logicamente, que extrapola esses limites, ela deve ser responsabilizada. Aí que vem a questão. Um deputado representa, logicamente, aquilo que nós temos de mais caro, que é a representatividade popular. A população não se adere a princípios de violência. A população não espera que um deputado faça algo desse tipo. Ao fazer, no primeiro momento, nós temos aí a configuração de crimes. Crimes contra a honra. Difamação, injúria, causas de aumento do artigo 141, inciso 3, concurso formal do artigo 70. Então, qualquer pessoa que extrapola, doutor Rafael, deve responder. Um deputado, ao praticar esse ato, ele fere diretamente o código regimental daquela respectiva casa. Porque ele não representa somente a si, ele representa a República, ele representa os seus pares e representa, acima de tudo, a moral que se espera para o cargo. Muito bom. E nessa hipótese de havendo quebra de decoro, qual o caminho a ser percorrido? Diante da quebra de decoro, né,
propriamente dito, o regimento interno de cada caso vai dispor sobre o procedimento. Então, é analisado primeiro o fato. Então, será criada uma comissão, e essa comissão, composta por deputados, irá analisar as circunstâncias dos atos praticados pelo deputado ou pelo senador, e se houver indícios veementes de autoria e de materialidade que configuram a infração ética disciplinar, que no primeiro momento é um tipo aberto, que depende, logicamente, de cada caso, de acordo com as suas particularidades e a época do fato que é praticado, à luz dos princípios basilares básicos do indivíduo, analisar isso ofende ou não ofende o papel mandamental pela qual ele foi constituído. Então, diante dessa subjetividade, se a gente faz um paralelo, né, e comentando mais cedo com os colegas advogados também que apresentam esse programa, vários deputados praticam vários crimes, porque são seres humanos. Qual que é a proporcionalidade que eu dou para um crime contra a honra para um crime de homicídio? Isso ofende, logicamente, o exercício mandamental. Então, essa proporcionalidade tem que ser analisada, doutor Tene. E o processo vai apurar esses fatos. Ao apurar esses fatos, cabe ao presidente daquela respectiva casa fazer uma lista tríplice de deputados federais que irão ser sorteados e um desses será o relator daquele caso. Ou seja, cabe a ele analisar se realmente fulano ou ciclano praticou a infração ética disciplinar. Depois disso, ele irá responder pelo processo. É assegurado pela Constituição Federal de 88 a ampla defesa e contraditório aos processos administrativos e processos judiciais, e por se tratar de um processo administrativo, é assegurado o mesmo sob pena de nulidade, e posteriormente, para ele perder efetivamente esse cargo, esse mandato, se faz necessário 257 deputados, ou seja, um quórum de maioria absoluta, ou seja, um quórum qualificado para conseguir tirar. Então não é algo muito simples, é algo que existe um procedimento próprio, mas analisando também na questão política, que às vezes acaba influenciando na perspectiva jurídica. Perfeito. Doutor Clodoaldo, a prisão do deputado Daniel Silveira foi feita com base na Lei de Segurança Nacional. Na sua opinião, essa prisão foi legal, foi constitucional? A Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83, ela foi criada à época que vigorava no Brasil ainda uma perspectiva militar. Então nós vivíamos sob a perspectiva de um regime militar. Então era necessário criar uma lei à luz das legislações americanas que tratam da segurança nacional, e o Brasil, tentando adaptar a sua realidade tupiniquim a uma legislação estrangeira, cria a fadada Lei de Segurança Nacional, que ao mesmo tempo é uma lei que detém dispositivos que, na verdade, contrariam aquilo que a própria Constituição Federal diz, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Então, se eu ou qualquer um de vocês, né, falarmos ou, tecnicamente, ameaçarmos, vamos falar assim, aquilo que se tem como mais caro, como a República, isso é crime contra a segurança nacional. Então, esta época de instabilidade, ela não existe mais. Esta época é passada. A Constituição de 88 assegura a liberdade. A liberdade, logicamente, de eu falar que eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, da liberdade que o indivíduo tem de entender, como o Supremo já entendeu, que a marcha da maconha é legal, de que o indivíduo fala assim, ó, eu gostei do ato institucional. Se você gosta ou gostou, ok. Se você concorda com isso, ok. Se você quer se expressar através disso, ok. Agora, para que eu possa tomar uma medida de prisão, por ser jurista e constitucionalista, eu tenho que prezar pelo aquilo que eu sou. Então, diante desse fato, que o deputado federal se utiliza das redes sociais e fala do ato institucional, que ameaça o Supremo Tribunal Federal, ameaça as pessoas, eles fizeram a interpretação à Lei de Segurança. Por quê? Cabe prisão, não cabe prisão de deputado e senador pelo exercício da sua palavra, salvo se for crime inafiançável. Então, o crime de segurança nacional é inafiançável. Então, conforme a interpretação
e existem vários tipos de interpretação, essa interpretação conforme eu entendo. Porque quando a gente estuda direito constitucional, a gente observa que aqueles ministros que são, a maioria das vezes, doutrinadores, escrevem algo e, na prática, estão contrariando aquilo que eles estão escrevendo. Então, a prisão não comporta legalidade, doutor Rafael, porque ela fere princípio constitucional. Essa Lei de Segurança Nacional ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Tem dispositivos como esse que foi alegado que ele não foi recepcionado. Então, a partir do momento que eu tenho um Supremo, que é o oráculo, que é o guardião, que é aquele que deveria cuidar, acima de tudo, da segurança, ele é o primeiro a, vamos falar assim, de certa forma, a não observar esse princípio. Então, na minha visão como constitucionalista, há uma ilegalidade nessa prisão, ou seja, o Supremo Tribunal Federal se utilizou um dispositivo que é um dispositivo totalmente inadequado à situação fática, que não encontra respaldo, no meu ponto de vista, de legalidade. Coisa que eu não posso deixar de falar é que houve crime contra a honra. Houve ameaça, houve crime contra a honra, mas no que se refere à segurança nacional como fundamento de prisão, entendo que não encontra legalidade. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá pessoal, eu sou Brunelli Portela, apresentadora do programa Saúde em Pauta, e eu quero te convidar para acompanhar o programa, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da saúde. Tem muitas dicas de estética, beleza, bem-estar. E olha só, o programa passa todos os sábados às 17h30, segundas-feiras às 9h30 e quartas-feiras às 10h30. Então não perca e nos acompanhe. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é a mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debray Bucar. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela NET, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. De volta para o segundo bloco, hoje falando sobre constitucionalidade da prisão parlamentar decretada pelo Supremo Tribunal Federal com o doutor Clodoaldo Moreira. Doutor, qual o limite de liberdade de expressão para o cidadão e para o parlamentar? No que se refere à liberdade de expressão, como eu disse anteriormente, é uma garantia que se aplica a todos os brasileiros, nacionais ou os estrangeiros que estejam residindo ou que estejam de passagem no Brasil, conforme o Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho a liberdade de ir, eu tenho a liberdade de vir, eu tenho a liberdade de me expressar. E essa acepção da liberdade, ela é consubstanciada à luz do artigo 1º da Constituição, que fala que são princípios fundamentais: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho livre, iniciativa e pluralismo. Esse pluralismo político, ele é na acepção pluralismo religioso, pluralismo de liberdades. E essa liberdade que é exercida pela população, ela encontra limites. Porque são necessários sistemas de freios e contrapesos para que a liberdade não seja exacerbada. Então, o que é o constitucionalismo? O constitucionalismo é a antítese do absolutismo. Então, a Constituição ela limita poderes e também assegura direitos. E nesse princípio da ponderação criada e estudada pelo nobre Robert Alexi, ou Alexi para alguns, dispõe que a minha liberdade começa quando o direito da liberdade do próximo acaba.
Então, o cidadão que se expressa, ele está no mais puro exercício da sua cidadania. O político que se expressa, ele está também no mais puro exercício da sua condição política. Quando eu encontro essas duas convergentes e esses dois começam a destoar daquilo que é a sua liberdade, extrapolando os limites dessa liberdade, ofendendo, essas pessoas passam a responder. Aí que vem a questão. A Constituição Federal, a fim de assegurar que o exercício parlamentar encontre uma dificuldade maior, porque o político vive da palavra, é papel de um deputado federal, um deputado estadual, senador, fazer críticas. Ele deve fazer críticas ao presidente, deve fazer críticas ao governador, ao prefeito, porque sem críticas não há construção. Mas as críticas devem ser críticas construtivas. A partir do momento que ele pratica críticas que não têm o cunho para acrescentar ao Estado Democrático de Direito algo relativo, ele pratica, a um primeiro momento, a infração ética disciplinar. Então, a Constituição Federal assegura aos deputados, a Constituição Estadual assegura aos deputados e, interessante, que a Lei Orgânica dos Municípios não assegura também aos vereadores essa premissa dessa liberdade. Então, há de certa forma, o vereador, ele deve, nesse caso, exercer, mas ele não encontra esse respaldo. Alguns juristas entendem que, pelo princípio da simetria, ele teria também os mesmos direitos. Mas o vereador não tem foro privilegiado. O vereador, na verdade, ele representa a parte pujante da sociedade daquela respectiva localidade. Mas a principal diferença hoje, aparentemente, é que a sensação é que existe uma certa impunidade, porque a gente observa muito em CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, às vezes um deputado ou um senador chamando uma pessoa, humilhando aquela pessoa, sob a égide dele estar no exercício dessa condição e ele não poderá ser responsabilizado, apontar o dedo para o indivíduo e faltar com respeito. Então, um deputado e um senador são pessoas que são o que nós temos de mais caro. Então, ele deve se comportar como tal, porque isso é básico e basilar para qualquer cidadão. Doutor Clodoaldo, muito se tem questionado, não só nessa situação do deputado Daniel Silveira, mas na questão do Oswaldo Eustáquio também, a respeito da própria vítima, nesse caso os ministros, serem investigadores e julgadores ao mesmo tempo. Qual a legalidade, a constitucionalidade disso? Essa é uma situação um pouco diferenciada, porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, por ser o órgão máximo e também por ter competência, conforme o artigo 102 da Constituição, ao mesmo tempo ele é vítima e, ao mesmo tempo, ele é juiz. E o próprio regimento interno do Supremo fala que, no caso, suponhamos, o ministro Alexandre Moraes que se sentiu ofendido, que tomou as medidas, né, suponhamos, ele poderia se dar por impedido para participar daquele julgamento. Mas a questão é que não é só ele. O ato ofendeu a todos de forma indistinta. E se todos, pela condição que nós aprendemos desde a academia, da causa de impedimento e suspeição, porque eles estão tomados pelo ódio, né? Às vezes pelo sentimento de raiva, inimigo íntimo, inimigo capital, é uma pessoa que fala mal de mim. Então, como é que eu vou julgar com total isenção? Então, esses tipos de questionamentos, doutor Rafael, podem ser discutidos numa corte internacional, num tribunal internacional. E, às vezes, principalmente na Europa, é normal situações como essas, no qual o próprio Supremo se vê numa situação de que existe uma condição pessoal e é levado a essa corte internacional para que a corte internacional, com total isenção, julgue o caso. O problema é que o Brasil ainda, na sua construção democrática, nós estamos ainda no início. Nós temos ainda um país ainda que está discutindo princípios básicos. Então, eu não poderia esperar, infelizmente, né, que os ministros entendessem uma situação como essa e, pela primeira vez, o Lind Case, primeiro caso, adotassem essa resolução através de um tribunal internacional, no qual o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, mas nunca cumpriu esse procedimento ao tribunal. Interessante. Doutor Clodoaldo,
de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, falar em AI-5 e falar em fechamento do STF seria crime. Mas esse posicionamento ele não seria contraditório à Lei de Segurança Nacional? Falar, a expressão, a fala, ela propriamente ela comporta vamos falar assim, uma importância gigantesca. O indivíduo ele tem a oportunidade de falar e ao falar ele pode, nesse caso, ao se comunicar, não saber como se comunicar. Porque, na verdade, quando o deputado fala, ele fala representando um ponto de vista pessoal dele ou representando uma classe que se filia àquele posicionamento dele. Só que, se a gente for esquecer o nosso passado, nós deveríamos também rasgar os livros de história. Porque, a partir do momento que eu tenho experimentação de um regime militar, e a partir do momento que não se pode mais falar em regime militar, para que estudar regime militar? Por que não discutir regime militar? Qual é o problema de discutir regime militar? Então, é importante a participação, porque uma verdadeira sociedade é aquela que sabe discutir e conviver com as condições do passado, os erros do passado, os acertos do passado, no presente. Então, falar sobre isso eu vejo com naturalidade. Eu acredito que há uma incongruência na manifestação, porque o mesmo ministro assegura a liberdade. E a Constituição Federal assegura a educação. A educação é um direito de todos. Então, a discussão também é um direito de todos. Falar em fechar Supremo, vejo muitos juristas falando da necessidade de um Supremo, da não necessidade, suponhamos, da indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é democrático, que deveria ser ingresso pela magistratura, que deveria ter outros critérios de escolha. Então, isso é normal, da mesma forma que tem pessoas que falam que o Congresso Nacional não é fundamental. As pessoas falam, por estar falando isso significa que não pode. Então, isso são críticas, e essas críticas têm que ser interpretadas no sentido de que esses indivíduos que representam o exercício do poder devem entender que verdadeiramente o poder emana do povo e para o povo. O ministro Alexandre de Moraes tem uma obra excelente de direito constitucional que fala que os órgãos, eles não detêm poderes, é o órgão legislativo, o órgão executivo e o órgão judiciário, porque o povo é o verdadeiro dono do poder. Pena que o povo ainda não sabe disso. Verdade. Doutor, com a decisão dos pares do deputado, ele permanecerá preso? Excelente questionamento também, doutor Rafael. Todo julgamento de classe, ele comporta expectativas. Então, para que seja mantida a prisão do deputado, é necessário que haja uma conformidade com a Câmara dos Deputados, com o Senado. A prisão é um ato realmente, para a democracia, representativa. Ela representa o quê? Que ninguém está acima da lei, mas representa também um sistema prejudicial à imagem daquilo que a gente deveria ter. É muito triste você ter um país no qual nós tivemos já procedimento de impeachment. É muito triste você ter um país que um deputado federal está preso. Não que ele não mereça ou não que não tenhamos que passar por isso. Mas, como eu disse, isso é uma construção de democracia. Então, quando nós pensamos na questão impeachment, a gente pensa como jurista na ordem jurídica dos procedimentos. Só que o julgamento não é propriamente jurídico, e sim político. E os próprios políticos é que vão, nesse caso, tomar, vamos falar assim, as medidas e as iniciativas. Por quê? A manutenção da prisão significa o quê? Você está equivocado, você não deveria ter falado assim. Mas não significa que ele não vai ser penalizado ou que ele vai ser penalizado. Então, o conjunto de valores, eles são formados com o tempo. Então, os deputados e senadores vão se reunir, vão pensar melhor, vão pensar na repercussão que isso pode acontecer e vão analisar. Ele é primário? Ele já praticou algum ato? Então, uma censura. Uma censura é uma forma abrandada de
de impor uma sanção, mas mesmo assim ela é simbólica, mesmo assim ela demonstra para a sociedade algo. Agora, como eu disse, a sociedade ela tem que pensar e, ao analisar, ter a visão no sentido de pensar assim, peraí, ele está certo ou ele está errado? Então, cada um de nós temos essa liberdade de pensar e liberdade de escolher. Agora, realmente, a verdade verdadeira, se realmente é ou não é, a gente nunca vai ter, infelizmente. Certo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Olá, meu nome é Caroline Souza, sou apresentadora do programa Criative. Eu quero te fazer um convite especial. Acompanhe o nosso canal CMN, Canal Metropolitano de Notícia, e acompanhe toda a nossa programação, em especial o programa Criative, inédito todas as quintas-feiras, às 15 horas, e as reprises sábado às 21 horas, domingo às 18 horas. Tudo pelo canal CMN e também pelas nossas redes sociais. Será um prazer ter sua companhia. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Retornando para o terceiro bloco, hoje falando sobre a constitucionalidade da prisão parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal, com o doutor Clodoaldo Moreira. Doutor, nós sabemos que o sistema de justiça brasileiro e, em muitos casos, mundial, ele é formado pelo tripé de acusação, defesa e julgador. E, inclusive, até mesmo a questão da investigação, que pode ser assumida desde lá a delegacia, pode ser, às vezes, em alguns casos, pelo Ministério Público e, às vezes, em casos excepcionais, até mesmo pelo magistrado, né? Qual o seu entendimento em relação a essa situação do deputado federal que foi preso e preso pelo Supremo? Um excelente questionamento também, doutor Tênio. E quando a gente pensa no devido processo legal, que é uma garantia constitucional, também, esse devido processo legal, em regra, ele deve ser observado. A Lei 3.680, o Código de Processo Penal, que é de 41, para não cometer um erro da lei, ele dispõe nos artigos 7 a 21 sobre o inquérito policial, conforme o doutor comentou. O inquérito policial vai apurar se há realmente fato criminoso. Essa é a ordem processual propriamente dita, 3.689 de 41. E o Código de Processo Penal fala investigação e após a investigação, remeter a investigação ao juiz, o juiz abre vista ao Ministério Público. O Ministério Público, nos termos do artigo 128 da Constituição, é o titular da ação penal pública. E o Ministério Público, entendendo que há indício de autoria e materialidade, oferta denúncia nos termos do artigo 38 do CPP. Ofertando denúncia, inicia-se a persecução criminal até o momento que nós temos a sentença, que é o ato pelo qual o juiz põe fim à relação processual nos termos do artigo 393
364, perdão, do CPP, possibilitando garantias recursais. Então a gente observa que essa forma consagrada deveria ser observada em todos os tipos de processo. O deputado federal cometeu o crime, se houver indícios de autoria e materialidade, o próprio juiz, nesse caso, pode remeter ao Ministério Público e o Ministério Público realmente ofertar ou não denúncia de um crime. Ali, a situação que nós observamos é uma situação totalmente ilógica, processualmente falando. Por quê? O mesmo, né, Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, ele mesmo entendeu que houve crime, ele mesmo, em tese, se comportou como Procurador-Geral da República e ele mesmo decretou a prisão, sem ninguém solicitar. Ele entendeu, decreta a prisão em flagrante. Então, analisando pelo CPP e analisando pelos princípios, em tese, nós temos uma ilegalidade praticada daquele que deveria ser o garantidor do devido cumprimento da lei. Só que isso é uma questão de perspectiva. Não é a primeira vez que nós temos isso. Já temos, dentro ali do Supremo Tribunal Federal, precedentes nesse sentido. Foram questionados sobre a legalidade, mas o Supremo entendeu que isso é legal. Então, o Procurador-Geral da República não foi ouvido. Poderia solicitar ao delegado de Polícia Federal, por se tratar de um deputado, que investigasse melhor, que apurasse mais provas, se realmente foi em flagrante, se realmente foi gravado, se não existem outros indícios mais veementes de outras situações que poderiam, às vezes, amoldar um tipo penal específico. Então, doutor Tênio e colegas que estão ouvindo, entendo que o devido processo legal não foi obedecido e isso tudo gera uma insegurança jurídica. Esse é o nosso grande problema. Essa insegurança jurídica torna realmente preocupante que se um deputado federal, que até então tem garantias, está preso, imagina o cidadão, você que está me ouvindo e vendo aí. Será que você realmente também tem segurança? Ok. Dr. Clodoaldo, houve a suspensão das redes sociais, determinação de suspensão das redes sociais do deputado. Foi considerado que ele cometeu um crime inafiançável, né, tanto digamos assim, pelo relator como pelos seus pares. Sendo um membro de um outro poder, não seria mais razoável que ele respondesse em liberdade? Havia realmente necessidade dessa prisão? Eu entendo que a prisão, ela comporta interpretações. Ao mesmo tempo, ela demonstra que um indivíduo que desafia um poder, ele pode ser preso. Então, a gente observa aí que nós temos pessoas que praticam crimes, e quem está me vendo aí sabe muito bem, pratica furto, pratica roubo, está em liberdade. O indivíduo pratica um crime de furto, vai numa audiência de custódia, no outro dia já está livre de novo. E o indivíduo, nesse caso, que utiliza-se da condição da liberdade de expressão, está preso. Então, dentro do princípio da proporcionalidade, você também não consegue entender por que um homicida está em liberdade, por que um estuprador está em liberdade e um indivíduo que praticou um crime de liberdade de expressão está preso. Então, a gente tem que procurar interpretar pelo símbolo, o que isso representa. Então, nós temos, aparentemente, uma colisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário. E nessa insegurança que eu havia comentado anteriormente, a população se encontra. Não só a população, mas tudo que nós estamos vivenciando hoje em dia é em torno dessa insegurança política, econômica, e trazem repercussões para a sociedade. Como professor de Direito Constitucional, fica difícil ser professor de Direito Constitucional, porque eu falo, a Constituição tem que ser observada, e a gente observa que o próprio Supremo, infelizmente, em alguns casos específicos, nem vem observando isso. Nessa ideia de rede social, não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal, né, pratica alguns dizem censura, eu acredito que seja limitação. Porque se eu ofendo qualquer um, essa pessoa tem o direito de solicitar ao Poder Judiciário que retire aquele vídeo ou aquela imagem que seja ofensivo. Só que
Mandar cancelar contas, aí é uma certa desproporção. Tirar aquele vídeo, responder criminalmente, ok. Mandar cancelar contas, aí nós temos um abuso no exercício dessa autoridade, pela qual às vezes essa pessoa vem exercendo. Perfeito. A questão flagrancial. O deputado Daniel Silveira, ele foi preso em flagrante e, ao que consta, esse flagrante decorreu das suas postagens em redes sociais. Qual o seu entendimento? Na verdade, o conceito de flagrante, ele encontra respaldo no próprio Código de Processo Penal, nos artigos 301 a 311, e o flagrante, ele vem do latim flagrare, que é queimar. O que seria no primeiro momento? É aquele que está praticando o crime, naquele momento, ele é preso. A própria doutrina de jurisprudência, ela fala que o flagrante comporta várias vertentes. Quando o indivíduo grava, mesmo não sendo ao vivo, transmitindo, mas grava e publiciza esse vídeo de uma forma que a pessoa se sinta ofendida, temos ali aparentemente um flagrante. Por quê? Existem provas que levam a crer que realmente foi praticado o fato criminoso. E diante disso, na perspectiva do flagrante, nós temos aí vamos falar assim, um calçamento adequado à perspectiva flagrancial. Mas, ao mesmo tempo, o flagrante não elide a questão da prisão. A prisão, nesse caso, em flagrante, sob justificativa do flagrante, ela encontra, nesse caso, respaldo à liberdade de expressão? Não. Não. Então, se porventura você, eu, qualquer um de nós, na rede social, fizéssemos críticas ao Supremo, ao Legislativo, ao presidente, estaríamos ali cometendo crime flagrante? Eu acredito que essa é uma discussão, doutor Tênio, que ainda vai repercutir bastante na sociedade brasileira, e eu já vi vários juristas, né, discutindo realmente se é flagrante ou não é flagrante. Mas uma coisa é fato, o Código de Processo Penal, por ser um código arcaico, vamos colocar assim, e com reformas também que não conseguiram acompanhar, ela não consegue dar uma resposta precisa sobre isso. E a jurisprudência é vacilante também sobre o assunto. Então, só futuramente a gente vai conseguir realmente compreender. Mas é importante a discussão e é importante o estudo. Ok. Doutor Clodoaldo, e a reação da Câmara de manter a prisão? Ela foi correta ou ela foi um ato político? Sua opinião? É difícil, doutor Rafael, nós tentarmos conceber o que as pessoas pensam. Nós podemos tentar fazer algumas alusões sobre isso. Agora, os deputados federais, imaginemos que somos deputados e senadores e um dos nossos colegas, né, foi preso. Eu, como deputado federal, tendo a minha autonomia, iria pensar, deixa eu olhar o que foi feito. O que esse indivíduo fez? Esse indivíduo extrapolou a condição regimental? Sim ou não? Sim. Extrapolou? Sim. Mantém a prisão? Sim. A questão é, quanto tempo ele pode ficar preso? Porque é aí que mora a questão. Ele fala assim, não, ele extrapolou e tem que ser mantida a prisão. Isso também demonstra que aquela casa não concorda com esse tipo de posicionamento. Isso mostra. Mas a questão é, quanto tempo ele vai ficar preso? Quando a gente estuda processo penal, fala que a prisão não terá caráter degradante, cruel, desumano. Então, já foi investigado? Né? Então, não tem investigação, a Polícia Federal está investigando, já tem provas. Então, ele tem o direito a responder em liberdade. Por que ele não está em liberdade? Por que a Procuradoria da República não solicita liberdade? E por que o ministro não julga rápido a liberdade? Porque o indivíduo está cerceado do seu direito de responder em liberdade. Ele está respondendo preso. E o processo de ética está aí e está preso. E ele pediu desculpas. Interessante falar e mencionar isso, que o próprio deputado falou assim, peço desculpas. Esse ato, ele representa o quê? Humildade. Mas, às vezes, quando a gente leva para a questão política, a gente tem uma inocência de não querer
compreender, às vezes, o sentimento político. Mas para mim, como cidadão, vendo esse indivíduo errando e pedindo desculpas, eu fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito. Pedagogicamente, a prisão não é, como eu disse anteriormente, uma resposta eficaz de um Estado. A prisão é a última ratio. Se for assim, todas as pessoas que praticarem erro vão presas nesse país? Cadê o caráter pedagógico? Isso que é importante no Estado. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Alô você! Quero fazer um convite para você acompanhar o programa Nação Futebol aqui na CMN, canal Metropolitano de Notícia, sinal 24 da NET, o programa Nação Futebol, de segunda a sexta, das 13h15 às 14 horas. Adelson, vamos juntos, Adelson? Vamos sim, estaremos juntos aí com vocês, todos os telespectadores, aqueles que estão conectados com a gente aqui no Nação Futebol através da CMN. 2021 promete, pessoal, venha com a gente. Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debre Bucar. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela NET, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. De volta ao quarto e último bloco, hoje falando sobre a constitucionalidade da prisão parlamentar decretada pelo Supremo Tribunal Federal com o doutor Clodoaldo Moreira. Doutor, nós tivemos no passado aí uma situação que é um caso semelhante a esse do Daniel Silveira. Foi aquele caso da Flor de Lis. Fazendo um paralelo entre os dois casos, qual o seu entendimento? São deputados federais, logicamente, e como deputados e como cidadão merecem todos merecem o meu respeito e minha consideração primeiramente. E logicamente aquilo que eu faço alusão à perspectiva dos atos praticados e não propriamente à pessoa. A deputada federal Flor de Lis responde criminalmente por ter matado o próprio esposo. Então, o Ministério Público entendeu que ela matou ou arquitetou o homicídio praticado contra o esposo. E, por sua vez, o deputado federal responde pelo crime contra a segurança nacional, por ofensa e tal. Se a gente for analisar sobre a proporcionalidade, crime é crime. Só que o Brasil vem adotando regras de ponderação direcionadas sobre o princípio do direito penal mínimo. Então, na perspectiva de Jacobs, na perspectiva de Klaus Roxin, o minimalismo penal ele tem que ser analisado pela uma proporção do Estado. Porque o Estado não consegue comportar no seu sistema prisional todas as pessoas que praticam crimes. Praticar crime é algo muito relativo. Uma pessoa que ofende a outra, uma pessoa que utiliza redes sociais para ofender, ela pratica crime. E quantas milhares de pessoas não praticam crime? Fulano que viaja para o exterior, traz mercadorias, passando pela alfândega sem falar nada, comete um crime de descaminho.
Fulano que baixa música da internet sem pagar sobre os direitos autorais pratica crime. Então, infelizmente, a situação penal, ela alcança muitas pessoas. Então, da mesma forma, eu tenho que pensar como cidadão, pensar que essas pessoas praticaram fatos. Agora vem a questão, esses fatos são graves, que geram uma condição de não exercício da condição parlamentar? Será que realmente essa ofensa, né, feita aos ministros do Supremo Tribunal Federal justificaria, nesse caso, uma penalização da perda do mandato consequentemente? Acredito que não, nesse caso específico do deputado federal, porque pela proporcionalidade do ato ofensivo, pelo mais que tenha repercussão nacional e internacional, a condenação mesmo, a perda do mandato, configura uma total aberração. Porque o correto seria uma penalização, mas uma penalização que comportasse, nesse caso, o ato. Agora, por sua vez, a deputada Flor de Lis, se realmente a mesma, e logicamente vai depender muito que o relator que foi sorteado dos 3 entender, provavelmente poderá perder, respectivamente, aquele cargo. Mas a gente sabe, como jurista, como profissional da jurídica, que a pessoa pode perder administrativamente e conseguir reverter juridicamente. Porque, na verdade, mesmo uma pessoa, durante a relação processual, que é assegurada ampla defesa contraditório, como é que ela vai ser condenada administrativamente, sendo que ela não foi condenada criminalmente ainda? Então, eu entendo que deveria, nesse caso, o processo penal ser julgado, porque quem estuda processo sabe que deveria ser julgado em 121 dias um processo e demora 7, 8 anos. Essa morosidade prejudica a questão ética. Então, nós estamos aí com a celeuma. A pessoa vai ser condenada e está sendo processada ao mesmo tempo. Doutor Clodoaldo, fale um pouco para nós a respeito da PEC da imunidade, que alguns apelidaram de PEC da impunidade. Os deputados federais e senadores, ao observarem, nesse caso, a prisão desse deputado federal, logicamente se sentiram, ao mesmo tempo, um sentimento de preocupação, diante dessa instabilidade dos poderes. E, logicamente, diante de uma situação como essa, é natural que a reação seja de querer se defender, querer de criar sistemas para que possam, nesse caso, ter assegurado mais a sua liberdade. Então, podemos observar que essa PEC da imunidade, ela procura aumentar os poderes de liberdade dos deputados e senadores, dificultando, nesse caso, a penalização dos mesmos. Mas aí a minha preocupação mora no seguinte sentido. A liberdade de expressão, se ela for utilizada no sentido de críticas positivas, a imunidade ela vai abarcar efetivamente isso. Se eu utilizo essa imunidade, ampliando a mesma, tornando o ato impune, nós estamos institucionalizando aqui um crime sem penalização. Então seria um retrocesso constitucional, conforme o nobre professor Flávio Martins, que trata especificamente sobre isso. A gente observa retrocessos. Então, mesmo se eu criar uma emenda modificando isso, o que o Supremo vai julgar? Porque o Supremo é o guardião da Constituição. Ele simplesmente pode criar uma súmula vinculante, tornando sem efeito, na verdade, aquela emenda. Então, o que falta? O que falta é diálogo entre os poderes. E é necessário que esses poderes dialoguem o mais rápido possível nessa composição. Porque, senão, o cenário futuro realmente não é agradável de colisão desses poderes. Eles têm que trabalhar em torno da República e não em torno de si mesmo. Ok. Doutor, e com relação ao princípio da isenção, ao princípio da suspeição, né, esses institutos, numa eventual votação dessa PEC, no seu entendimento, seria correto que esses deputados, como Daniel Silveira ou deputada Flor de Lis, votassem protegendo a própria pele? Ao analisar a condição regimental, não existe qualquer tipo de impedimento no que se refere a essa ideia de suspeição ou impedimento propriamente dito. Salvo se ele fazer, vamos falar assim,
se ele não estiver no exercício da sua função, estiver afastado ou qualquer coisa nesse sentido, que não é o caso. Então, por estarem no exercício pleno da condição política ainda, se não forem afastados, e podem ser, eles possuem legitimidade. Agora a questão é, esse indivíduo, logicamente, ele vai votar favoravelmente ou não ao seu posicionamento, né? Então, o que se espera nessa situação e esse caso específico é que os deputados e senadores, logicamente, façam ou deixem de fazer algo, porque o principal que eu tenho que pensar é o seguinte: político é político. Qual que é o seu sentimento aí do outro lado? Você, nesse caso, concorda com isso? Se você falar que não e demonstrar isso, eu te garanto que eles vão recuar. E como já recuaram anteriormente, e nesse caso específico, vão recuar. Porque a população não quer isso. A população quer o quê? A população espera dos deputados e senadores uma participação maior. E, infelizmente, a gente observa, e nós temos que dar a mão afirmatória a essa questão, que o legislativo do nosso país não está tendo o protagonismo que poderia ter. Porque questões envolvendo básicas, como união de pessoas do mesmo sexo, casamentos de pessoas do mesmo sexo, foram levadas todas para o Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo começa a ter esse ativismo judicial, ou seja, uma participação resolvendo aquilo que deveria ser feito pelo Legislativo, o Legislativo hoje não pode reclamar que está sendo perseguido, porque ele, nesse caso, fomentou esse crescimento do próprio Poder Judiciário no Supremo Tribunal Federal, possibilitando ele não ser só o guardião, mas propriamente ser aquele que é mais do que o guardião, é o garantidor da ordem e da moral do nosso país. Doutor Clodoaldo, uma outra notícia recente foi a do apresentador Danilo Gentili, que teria sugerido em uma rede social que se desse uma surra nos deputados. Com base nisso, o deputado Luiz Tibé, deputado federal Luiz Tibé, pediu a prisão do apresentador. E Arthur Lira concordou com isso, dizendo que deveria se aplicar o mesmo entendimento que se aplicou ao caso Daniel, né, na mesma proporção. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é a opinião de qualquer cidadão que deve estar ouvindo e pensando. E comigo? Eu também gostaria que, se uma pessoa me ofendesse, ela fosse presa, porque a prisão acaba sendo o quê? Não só um caráter pedagógico, mas uma resposta firme de um Estado. Um Estado que não aceita qualquer tipo de comentário negativo. Logicamente, se uma pessoa me ofender e eu for tomar as medidas cabíveis, solicitando a prisão, eu te garanto que esse indivíduo vai continuar me ofendendo. E eu te garanto que, infelizmente, eu vou ser vítima não só desse crime, mas crimes contínuos, até que um dia, quem sabe, ele será preso. Então, o que eu gostaria, que todo mundo gostaria, é que realmente nós tivéssemos leis que se aplicam a todos os brasileiros. Não só, suponhamos, aquele que tem poder, mas também a qualquer cidadão. Então, a lei ela não vai comportar esse critério de A ou B. A lei é pura. Nós é que desvirtuamos esse sentimento. E, à luz de Ferdinando Lassalle, o que nós estamos fazendo da nossa Constituição? A Constituição é a mera folha de papel ou a Constituição realmente é aquilo que nós estamos fazendo dela? Aí que vem o questionamento. O que nós estamos fazendo com a nossa Constituição? E qual o limite da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa, ela tinha uma lei que é a Lei 5.250 de 67, que tratava de crimes de imprensa. Essa lei interessante, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88 e o próprio Supremo fala que não existe. E a mesma Lei de Segurança Nacional, ela foi recepcionada na visão do Supremo Tribunal Federal. Questão das medidas que a gente estava falando. Os limites, é o limite que todo pai e toda mãe ensina para o seu filho. É o limite que todo cristão aprende. Amar o próximo, respeitar o próximo. Então, as pessoas não querem, nesse caso, no exercício da sua condição, da sua cidadania, ninguém está ali para poder, nesse caso, ofender a pessoa que não sabe se comunicar. O poder de comunicação hoje é importante. Então, se ele está entristecido, se ele está com raiva, ele vai reproduzir essa raiva dele. Só que eu tenho que entender o contexto da raiva, o contexto da expressão. Agora,
Se a gente for penalizar toda e qualquer condição nessa nova modalidade, que é o mundo das redes sociais que a gente vive, nós estamos realmente retrocedendo. Países como a Europa, como também dentro da própria América do Sul, Argentina, Chile, isso é liberdade de expressão. O Supremo desse país assegurou liberdade. Críticas são feitas, deputados, críticas são feitas ao Supremo da Argentina. Mas você observar que esse tipo de situação é uma situação tupiniquim. Eu falo muito que nós temos o Civil Law, que é conforme a lei, o Common Law, que é conforme as tradições e os julgamentos, e nós temos o Brasil Law. O que é o Brasil Law? É o nosso jeito. É o nosso jeito de interpretar a lei, é o nosso jeito de mudar aquilo que então é fundamental. Clodoaldo, o tema é muito interessante, muito polêmico, mas infelizmente nosso tempo é curto. Gostaria de agradecer a presença do doutor que esclareceu, né, de forma brilhante a respeito desse assunto que te foi colocado. E gostaria de dizer que o programa está de portas abertas para que numa próxima oportunidade venha novamente, né, para tratar não só desse assunto, mas de diversos outros assuntos que tenho certeza que é de domínio do doutor. Eu que agradeço ao doutor Rafael, doutor Tênio, primeiramente ao Pai, nosso Senhor, agradecer a oportunidade de estar aqui com esses colegas e também a vocês que estão me ouvindo aí e vendo também, tá? Nesse momento muito difícil. Não desista, busque sempre. Boa noite, doutor Tênio do Prado. Boa noite. E tenham todos uma excelente noite. Até o próximo programa. Até o próximo programa.